Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, na nossa revisão final, agora com ética, o nosso EA Ética, a ética para a primeira fase do exame de ordem. Chegou a hora, meu povo, chegamos então no nosso aulão final, e como vocês sabem, nós temos 8 questões de ética para a sua prova da primeira fase. Então por isso separei 8 pontos. 8 temas quentes que podem estar na sua prova, com base exatamente na nossa experiência e também algumas apostas. Sem perder tempo, vamos então ao nosso top 8 de ética na tela. Primeiro tema que cai em todo exame de ordem, vocês já me ouviram falar sobre isso, é o tema que envolve direito dos advogados. Esses direitos do advogado estão estampados no artigo 6º, 7º, 7º-A e o 7º-B. Sim, nós também trabalhamos isso aqui durante nosso curso, essa inovação, a ideia do artigo 7º-B. Mas, Rafael, caiu no exame passado, Rafael. Não significa, então, que vai cair agora. Pode ser que caia. Até porque esse artigo 7º-B, ele acaba se desdobrando em 4 pontos. Mas com muita calma, vamos relembrar. Relembre que lá no artigo 6º, ele já vai falar do estatuto de que não existe hierarquia entre juiz, promotor, procurador, delegado, advogado. Você sabe que o advogado mantém sua independência, ele mantém sua liberdade. Por isso, o juiz não é melhor do que um advogado. Um delegado não é maior do que uma advogada. Enfim, deve-se respeitar reciprocamente, bem como também a ideia dos servidores públicos. Mas, Rafael, na prática, Rafael é tão diferente. Deixa a prática de lado, caramba. Olha o pombo. Misericórdia. Cuidado para ele não cagar na sua cabeça, viu? Gente, cuidado. Não existe hierarquia entre advogado, promotor, procurador, juiz e tudo mais. Pelo menos na teoria, né? O artigo 7º, ele já vem trabalhar uma pancada de incisos. Uma pancada de incisos. Eu vou separar para vocês 4 desses incisos para que você possa entender. Eu me refiro aqui à previsão do inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º. Esses quatro direitos é que devem ser coligados com o artigo 7º-B. Rafael, não entendi. No artigo 7º você vai encontrar inciso 2, inciso 3, inciso 4 e o inciso 5º. O desrespeito desses incisos vai acarretar abuso de autoridade. Ou seja, a autoridade que desrespeitar esses 4 direitos dos advogados, quais seriam? Calma, vou falar. Mas a autoridade que desrespeitar esses 4 direitos dos advogados vai estar praticando abuso de autoridade. Vamos lá. Primeiro desses, que está lá no inciso 2º, é a ideia de que o advogado ele tem sim o direito de conversar com o seu cliente de maneira pessoal, reservada. Não pode uma autoridade querer filmar, gravar, querer colocar um outro agente do lado para ficar só de butuca escutando. Não, é um direito que lhe assiste, independentemente de procuração. Você pode sim se deslocar a uma delegacia de polícia, a um presídio, por exemplo, e conversar de maneira reservada com o seu cliente, mesmo sem procuração. Se por acaso o delegado de polícia, o diretor daquele presídio, negar esse seu direito ou colocar restrições, abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Foi exatamente essa tônica que caiu na prova passada. Mas não significa que não possa cair novamente. Fique esperto. De repente, esse é o grande e a ética da prova. A grande pegadinha do malandro. Então fique esperto. Desrespeitar esse direito do advogado corresponde a abuso de autoridade. Lá no inciso 3º, você também vai encontrar a ideia, a noção da inviolabilidade do local do escritório do advogado, bem como seus instrumentos de trabalho. Lógico, óbvio, não pode uma autoridade policial, por exemplo, adentrar no seu escritório de advocacia sem uma ordem judicial, ou querer atuar de maneira abusiva, excessiva. Se isso ocorrer, é abuso de autoridade. Agora, você tem que tomar um cuidado. Por quê? Lá no artigo 7º existe o parágrafo 6º que acaba relativizando esse direito do advogado. Em regra, vai ser sim inviolável esse escritório do advogado, suas comunicações com os clientes, seus aparelhos eletrônicos utilizados para atividade profissional. Mas, se o advogado estivesse sendo formalmente investigado pela participação de um crime, neste caso, a autoridade judiciária, cuidado, eu já vi pegadinha nesse sentido, não é a autoridade policial, não é a autoridade do Ministério Público, é a autoridade judiciária, ou seja, o juiz, o desembargador, o ministro. Eles é que podem, por decisão motivada, não é decisão arbitrária, decisão motivada, realizar a quebra dessa inviolabilidade. Óbvio, lógico, que não vai ser o juiz que vai cumprir lá no estabelecimento. Ele vai mandar alguém cumprir, um auxiliar da justiça, um oficial de justiça, um policial.
Então, por isso, deve sair aquele mandato específico e pormenorizado, explicando detalhadamente o que é que pode ser feito lá no escritório do advogado. Quem é que vai garantir que não vai ter abuso? Tem que ir um representante da OAB. Opa! Esse documento não. Isso não está aqui no mandato. Não faça isso. Opa! Esse computador também não. Ou seja, tem que ter a presença de um representante da OAB para evitar esse tipo de arbitrariedade. Rafael, os clientes podem ser expostos? A um primeiro momento, não. A não ser que os clientes venham estar sendo formalmente investigados como partícipes pela prática do mesmo crime praticado pelo advogado, ou pela suspeita, né, desse crime. Então, compreendo o que eu estou falando. Apenas dessas situações excepcionalíssimas é que nós teríamos ali a possibilidade dessa violação desse direito do advogado. Mas, do contrário, sem uma ordem judicial, sem um fundamento relevante, caso venha a ser desrespeitado, isso vai configurar, sim, abuso de autoridade. Bom, inciso 4º e 5º vai numa tacada só. É a ideia que envolve a prisão do advogado. Lembrem-se, se for relacionado ao exercício da profissão, a OAB vai participar? Vai. Vai sim. Por exemplo, uma confusão no meio da audiência, um advogado foi e deu um tapão, deu um doidão, um burro na cara do juiz. Foi relacionado à profissão? Foi. Para lavrar um auto de prisão, tem que ter a representação, tem que ter a presença de um representante da OAB? Tem que ter sim. Ô Rafael, mas e se por acaso não foi relacionado à profissão? Como assim? Uma briga de trânsito. Eu até estou apostando nesse exemplo, tá? Uma briga de trânsito, uma das partes era advogado, e depois que acabaram ali brigando, chegaram às vias de fato, desde preso, né? Prenderam ali um deles, advogado ou advogada. Ao se deslocar até a delegacia de polícia, se apresentou. Delegado, eu sou advogado. Delegado, eu sou advogada, tá aqui minha carteirinha. O advogado olhou e disse, beleza, e devolveu sua carteirinha sem realizar nenhuma outra formalidade. Nesse caso, está certo? Ou seja, se não for relacionado à profissão, a OAB vai participar? Vai, gente. Vai sim. A OAB sempre participa. A OAB sempre participa. Esse é um dos grandes erros do aluno. A diferença não está nessa participação. A diferença está no tamanho da participação. Porque no primeiro exemplo que eu dei, no meio de uma audiência, deu uma porrada no juiz, a participação vai ser maior. Porque para lavrar o auto de prisão, tem que ter a presença de um representante da OAB. Mas se não foi relacionado à profissão, a briga de trânsito que eu aqui comentei, mencionei, dei como exemplo, neste caso, o delegado tem sim que comunicar à OAB. Tem que comunicar a ela porque uma das partes é advogado. É exatamente por isso que eu quero que você lembre que a OAB sempre participa, a diferença está no tamanho de participação dela. Certa vez caiu na primeira fase do exame de ordem uma questão que falava sobre isso. Dizia que o advogado praticou violência doméstica contra sua esposa, dentro de casa. E neste caso ele afirmava que, considerando que não foi relacionado à profissão, é dispensada qualquer formalidade pela condição de advogado. Olha o pombo, tá falso. Porque observe que mesmo sendo violência doméstica, por ser advogado, a OAB tem que ser comunicada. Outra vez a FGV cobrou, alegando que o advogado furtou garrafas de vinho de elevado valor. Gabarito, a OAB tem que ser comunicada. Então é preciso que você sempre lembre. Lembre que ela participa sempre. A diferença está no tamanho de participação dela. Beleza? Então cuidado com isso. Bom, nesse último inciso, você também vai lembrar a ideia do local, né? O local de prisão do advogado. Gente, no tramitar de um processo, olha, é no tramitar. Se venha a ocorrer a prisão cautelar contra o advogado ou a advogada e for necessário ser preso, ele ou ela será preso onde? Em sala de Estado Maior. Lembra, quem organiza hoje a sala de Estado Maior é a própria administração pública, quartéis generais, salas da Polícia Federal. Então, cuidado. Apenas se não tiver, entendam, não é uma alternativa. É apenas se não tiver a sala de Estado Maior, prisão domiciliar do advogado ou da advogada. Isso no tramitar do processo. Sabe por quê? Porque se por acaso aquele advogado já vai ser condenado pela prática daquele crime e já está transitado em julgado, ele realmente praticou aquele crime? Ele não vai ter esse benefício, não. Vai para o regime comum, dividido em idade, escolaridade, a ideia do sexo, tá bom? Então, cuidado com isso. Bom, avançando, o artigo 7º-A, você vai encontrar o quê? Os direitos das advogadas. E ali você lembra, né? Quem foi meu aluno e acompanha aí também nas minhas redes sociais. Se você não acompanha ainda, tá perdendo tempo, caramba. Dicas finais. Ainda vou fazer live e vou soltar algumas pílulas também lá no meu Instagram. O @Professor Novaes. Então não deixa de seguir não. Se junta aí a mais de 40 e tantos mil seguidores e faça parte da minha rede social aí com muita dica, muito humor. Dica de concurso, dica da OAB, sorteio de livros e tudo mais pra vocês. Com muito carinho pra todos vocês. @Professor Novaes. Vem coisa boa lá. Eu prometo a você. Então segue lá no Instagram. Bom,
Quem acompanha já meu trabalho sabe que eu sempre gosto, para explicar esse artigo 7º-A, de você concentrar suas energias nos direitos da buchudinha. Sim, os direitos das gestantes. Porque geralmente eles vão fazer isso. Vão pensar um direito da gestante que é só para ela e vão querer aplicar as demais. Vão querer aplicar a lactante, a adotante ou que der à luz. Não. Alguns direitos são dados apenas para elas. Por exemplo, entrar nos tribunais sem se submeter ao detector de metais ou aparelhos de raio-x. Por quê? Porque isso pode ocasionar má formação fetal. O bebezinho está sendo formado ainda. Então, nesse caso, ela pode entrar sem se submeter. A lactante vai se submeter. A adotante, a quem deu à luz, já, gente, porque aí não tem ideia da má formação fetal. Então, cuidado, esse é só para ela. Outro que é só dela, reserva nas vagas das garagens, dos fóruns, dos tribunais onde ela vai atuar. Então, óbvio que ela também vai ter esse direito, que, aliás, a gente já encontra no comércio, né, no supermercado, na farmácia, o direito lá dessa garagem reservada para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, para a gestante. Então, esse direito também é dado só para ela. A adotante vai ter esse direito? Não. A lactante? E quem deu à luz? Também não. Então, cuidado, porque só com esses direitos que são aplicados só para elas, eu garanto que você já elimina pelo menos 2 alternativas das 4 lá da sua resposta. Lembre também que a ideia da creche, a ideia do local adequado a atender às necessidades do bebê, não vai ser aplicado para a gestante, porque o bebezinho está no melhor lugar do mundo, só comendo e dormindo na barriguinha da mamãe. Vai ser aplicado para as demais, lactante, adotante ou quem der à luz. Beleza? Lembre da suspensão do prazo, né? Deu à luz, adotou uma criança, pode suspender prazo? Pode. Por quantos dias? 30 dias, se for a única patrona. Porque se tiver outro representando aquele cliente, o processo vai continuar. Somente vai ocorrer a suspensão se for a única patrona da causa, tá bom? Todas as informações são importantes. Aqui é só uma revisão para a gente ir relembrando. Se você está com alguma dúvida, abre lá o estatuto, dá uma lida no artigo 7º-A. Beleza? E o artigo 7º-B, como eu disse, é a ideia do abuso de autoridade quando se desrespeita esses 4 incisos do artigo 7º. Com isso, nós passamos aqui pela primeira revisão, a primeira dica aí para vocês. Vamos, sem perder tempo, para a nossa segunda. Tipos de inscrição, você encontra lá no artigo 10º do Estatuto. Bom, você lembra então que nós temos 3 tipos de inscrições, definidas lá no artigo 10º. A inscrição principal. Rafael, a inscrição principal eu devo realizar aonde? Aonde eu vou prestar meu exame de ordem? Não. Aonde eu moro? Não necessariamente. Você vai, na verdade, realizar a sua inscrição principal, onde você pretende atuar profissionalmente. Por exemplo, você fez sua OAB em São Paulo, tudo bem, mas você quer atuar profissionalmente, quer ter seu escritório no Rio de Janeiro. Sua inscrição principal será feita em qual conselho? Ora, no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Rafael, mas eu vou continuar morando em São Paulo, sem problema. Agora você quer atuar profissionalmente no Rio. Isso. Então sua inscrição principal será feita lá no Conselho do Rio de Janeiro. Com a sua inscrição principal, você vai poder atuar no Rio de Janeiro com quantas causas por ano? Quantas você quiser, caramba. Afinal de contas, é a sua inscrição principal. Quantas causas você tem à vontade. O que você tem que lembrar é que, com a sua inscrição principal, você também pode atuar em outros conselhos, em outros estados. Mas aí vai ter aquela limitação. 5 causas por ano. Causas judiciais, tá? Porque aqueles atos extrajudiciais, consultoria, assessoria, direção e gerência jurídica, aí você é livre. Mas atos judiciais, 5 por ano. Por ano. Por quê? Você distribuiu 5 nesse ano, ainda não acabou as causas. Ano que vem, você pode distribuir mais 5. Ainda não acabou. No outro ano, mais 5. Não tem problema. Lembre-se, em outros estados, 5 por ano. Rafael, e agora? Eu vou ter que distribuir uma 6ª causa. Opa, sextou? Hashtag sextou? Hashtag suplementou. Ou seja, se você precisar realizar no mesmo ano, naquele conselho, distribuir mais uma causa, 6ª causa, você vai ter que ter a inscrição suplementar. Significa, então, novo número. Significa, então, nova anuidade para aquele conselho. Rafael, peraí. Minha inscrição principal, no exemplo, Rio de Janeiro. Eu quero atuar no Ceará. Então, quer dizer que lá no Ceará, até 5 causas, eu posso usar a minha OAB do Rio de Janeiro. Rafael, vou distribuir a 6ª causa no Ceará. Naquele mesmo ano? É no mesmo ano. Vai precisar da suplementar no Ceará. Nova anuidade, nova anuidade. Rafael, tu não sabe? Oi. Rafael, eu também estou atuando com habitualidade no Mato Grosso do Sul. Agora eu quero distribuir 7 causas no Mato Grosso do Sul. Eu posso usar minha inscrição principal do Rio de Janeiro? Não. Eu posso usar minha inscrição suplementar do Ceará? Não. Eu vou ter que ter outra inscrição suplementar na UAB do Mato Grosso do Sul? Vai ter que ter outra inscrição suplementar lá. E aí, nova anuidade, nova numeração. Misericórdia, Rafael. É muito dinheiro. Gente, mas desejem pagar pelo menos 2 ou 3 inscrições suplementares, porque significa que a sua advocacia está bombando, né? Você está atuando em vários estados.
Lembre-se também de mais uma observação. Qual é a observação? Eu já vi aluno bom tomar no paperoquide aqui, viu? Gente, se você é sócio e vai montar uma filial, você é obrigado a ter uma inscrição suplementar aonde você vai montar aquela filial. Como é? Sua OAB, no meu exemplo, a principal está no Rio de Janeiro. Isso. Rafael, montei uma sociedade no Rio de Janeiro. Tá bom, sem problema. Vou montar uma filial. Vai aonde? No Rio Grande do Norte. Principal no Rio de Janeiro e quero montar uma filial no Rio Grande do Norte. Tá bom. Mas, Rafael, eu não vou não. Eu vou contratar advogados para trabalhar para mim lá. Eu não vou advogar no Rio Grande do Norte. Eu tenho que ter inscrição suplementar? Tem. Rafael, mas eu não vou ter mais de 5 causas. Vão ser os advogados que eu vou contratar. Ou os outros sócios. Foda-se. Neste caso, por você ser dono do escritório, você é obrigado a ter a inscrição suplementar ali. Então, cuidado com isso, tá bom? Rafael, cansei. Tô com minha inscrição principal no Rio de Janeiro, mas cansei. Quero me mudar. Eu quero agora ir para o estado de Alagoas. Eu posso, então, me mudar, transferir? Pode. É a terceira modalidade, né? Por transferência, quando você sai definitivamente de um conselho para atuar com habitualidade em outro conselho, né? Com a sua inscrição principal. Então, você desloca para lá. Além dessa ideia que envolve as modalidades de inscrição, cuidar também com o cancelamento e a licença, né? O que é que ambos vão ter em comum? Você não vai poder atuar, não vai poder advogar. Isso é fato. Não vai poder atuar, não vai poder advogar. O que é que ambos têm em comum? Você também não vai pagar a anuidade da OAB. Agora, no primeiro caso aqui, você encerra seu vínculo com a ordem. Tanto é que, se caso você queira voltar, você não vai resgatar o número antigo da OAB. Vai ter um novo número de ordem. Já na licença não, você permanece com seu vínculo perante a ordem. Quando você voltar a atuar, vai estar lá com o mesmo número de ordem. Quais seriam então as situações de cancelamento quando assim o requerer? Ou seja, não quero mais ser advogado e ponto final. Ninguém pode me obrigar a continuar advogando. Quando for colocado para fora, foi excluído da ordem. 2/3 deliberaram e colocaram você para fora. Significa que nunca mais você pode voltar? Pode voltar sim. Lembre-se que o artigo 41 do Estatuto fala em reabilitação 1 ano após o cumprimento daquela sanção. Lógico, né, gente? Que ele também vai ter que cumprir os demais requisitos. Por exemplo, foi colocado para fora porque nunca se formou em direito. Lógico que em 1 ano, depois ele não vai conseguir se formar em direito, né? Então não daria para voltar para os quadros da ordem. Falecer, ou seja, morreu, não vai mais precisar da OAB, pelo menos nesse plano, né? Vai fazer a prova do capiroto, né? Do capiroto lá. Misericórdia, Rafael, quando eu morrer eu vou pro céu. Será? Vai pro céu, vai pro céu. Também passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. Atividade incompatível, eu sou o exemplo. Era advogado, passei no concurso do Tribunal de Justiça do meu estado, o estado de Pernambuco, e hoje sou incompatível, não posso mais advogar. Minha OAB foi cancelada, inclusive, né? Rafael Novaes queima. Entendedores entenderão. Em caráter definitivo, tá bom? E também perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição, como a gente falou lá, aqueles artigo 8º, né, do Estatuto, que vai falar sobre esses requisitos, como a ideia da capacidade, né, a ideia ali que envolve o diploma, tudo aquilo. Licença, assim o requerer por motivo justificado. Veja que agora, como você vai manter seu vínculo com a ordem, não é simplesmente eu quero pegar uma licença e pronto. Não, você vai ter que justificar o porquê. Quero pegar uma licença porque estou muito estressado. Bom, você pode enquadrar em outra categoria. Qual é a categoria? Doença mental considerada curável. Mas isso não seria um motivo justificado, não. Poderia enquadrar aqui, na doença mental curável. Rafael, qual seria o motivo justificado? Estudar para concursos públicos? Não, também não é não. Motivo justificado, gente, é se, por exemplo, você é o único responsável para tomar conta de uma pessoa que está passando uma dificuldade naquele momento, uma doença ou coisa grave. Justifica, certamente que o OAB vai lhe dar essa licença. Ou então, quero estudar fora do país, fazer um doutorado, um mestrado, certamente que o OAB vai lhe dar essa licença também. Mas tudo isso você vai perceber com o próprio enunciado da questão, que ela vai ter que lhe dar essa informação, se é ou não motivo justificado. E também passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Bom, quando eu falo em sociedade de advogados, eu quero que vocês lembrem que o artigo 15 ao 17 vai trazer alguns requisitos para que você possa, então, conseguir montar a sua sociedade de advogados. Quais são as modalidades de sociedade de advogados? Isso é o capiroto, isso é o pombo cagando na cabeça do professor, né? Mas vai dar certo sim. Preste atenção. Quais são as modalidades de sociedade? Nós temos a sociedade simples, ou nós temos a sociedade unipessoal de advocacia. Quando eu falo em sociedade simples, você tem que lembrar
que seria então quando 2 ou mais advogados se juntam no intuito de exercer a atividade da advocacia. Já quando eu falo na sociedade unipessoal de advocacia, é quando você vai atuar sozinho. Você vai ser sócio de você mesmo. Lembre-se que em ambos os casos, tanto a sociedade simples como a sociedade unipessoal de advocacia, elas somente passam a ter validade quando são inscritas perante a OAB. Gente, isso aqui já é uma grande pegadinha, né? Não é junta comercial, não é cartório de registro de pessoas jurídicas, não. Se você vai constituir uma sociedade de advogados, uma pessoa jurídica, ela tem que estar, então, registrada perante a OAB, respectiva OAB. Lembra daquilo que eu já falei, se vai montar filiais, vai ter que ter inscrição suplementar de todo jeito. Outro detalhe importante é que quando nós estamos diante de uma sociedade simples, ela pode conter o nome de apenas um advogado ou mais de um advogados. E ela pode até ter também o nome do advogado falecido, aquele que já morreu, desde que previsto no seu ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor. Porque, veja, a sociedade pode se consolidar com aquela denominação e não querer alterar o nome. Pode isso? Pode. Pode manter o nome? Pode. Precisa da anuência dos herdeiros? Não. Rafael, mantém o nome por quanto tempo? Ora, se tiver no ato constitutivo essa possibilidade, mantém para todo sempre o nome, ainda que um deles tenha falecido. Quando eu falo em sociedade unipessoal de advocacia, o nome ela vai ser composto então de maneira completa ou parcial, mas tem que vir seguida a expressão sociedade individual de advocacia. Por exemplo, Rafael Novaes, sociedade individual de advocacia. Não é Eireli, gente. Não é sua, não. Na denominação, a sociedade unipessoal, só no nome, tá? A sociedade unipessoal vira CIA, né? É o bizu que os professores dão, é exatamente esse. No nome, a sua vira CIA, Sociedade Individual de Advocacia. Lembre-se que não pode ter como sócio pessoa que é proibida de advogar, atividades estranhas à advocacia, nada disso pode estar previsto. Então tá aí, sociedade simples, sociedade unipessoal de advocacia, como nós trabalhamos ao longo de nossas aulas. Bom, o próximo ponto aqui que eu separo para vocês, o ponto 5, é aquele que envolve as incompatibilidades e os impedimentos. Gente, quando eu falo em incompatibilidades e impedimentos, é preciso que você lembre. A incompatibilidade, tibilidade, determina a proibição total ao exercício da advocacia. Não pode advogar nem mesmo em causa própria. Agora, quando eu falo do impedimento, é apenas a proibição parcial ao exercício da advocacia. Vai poder advogar, mas com algumas específicas restrições. Lembre-se, qual é o detalhe maior, na minha opinião, para você poder relembrar sobre esse tema? Incompatibilidade, proibição total. Impedimento, proibição parcial. O que você tem que tomar cuidado, gente, diz respeito exatamente àquela figura, a figura do docente de curso jurídico. Porque quando a gente fala, então, de um professor de direito, de uma universidade pública, por exemplo, ele pode sim advogar até contra a fazenda que lhe remunera. Agora, se ele for professor de economia, mas também é advogado. Se ele for professor de história, mas também é advogado. Se ele for professor de engenharia, mas também é advogado. Ele vai poder atuar contra a fazenda pública que ele remunera? Não. Rafael, mas eu não concordo, eu acho um absurdo. Bom, sua opinião é louvável, é respeitável, mas para sua prova, meu amigo, você tem que levar o que está no estatuto. E no estatuto ele deixa claro, somente docente de curso jurídico, artigo 30, parágrafo único do estatuto. Apenas docente de curso jurídico pode advogar contra a fazenda que lhe remunera. O que eu vou comentar aqui com vocês é bem interessante também, porque veja, esse docente de curso jurídico, ele pode advogar contra a fazenda que lhe remunera. Mas se ele passar a ser o diretor do curso de direito, ele vai poder advogar contra a fazenda que lhe remunera? Não. Vai poder atuar em outras, não contra aquela que lhe remunera. Nosso curso regular, na nossa isolada de ética, a gente faz aquele solzinho, né? E fica até brincando, queima ou não queima? Entendedores entenderão, né? Volta comigo aqui, próxima dica nossa, infrações e sanções disciplinares. É outro tema, gente, muito bom para a sua prova. Quando nós falamos, então, de infrações, você vai encontrar um rol lá no artigo 34, com uma porrada de situações. Manter sociedade fora dos parâmetros autorizados pelo Código, advogar quando não pode advogar ou ajudar quem não pode advogar a advogar, utilizar de agentes, agenciadores mediante participação nas causas, locupletar-se de dinheiro da parte, não prestar contas, inépcia profissional, conduta incompatível, crime infamante, falsa prova, tem infração pra caramba. E as respectivas sanções. Quais são as sanções? 4. Você vai encontrar censura, você vai encontrar suspensão,
você vai encontrar a exclusão e você vai encontrar a multa. A multa nunca pode ser aplicada sozinha. A multa é aquilo que nós chamamos de acessório. Ela só pode ser aplicada se tiver circunstâncias agravantes. E ela vai ser aplicada com quem? Ela vai ser aplicada com a censura ou com a suspensão. Rafael, mas a exclusão não é colocar para fora? É. Por que não aplica uma multa? Meu amigo, minha amiga, se foi colocado para fora, você acha mesmo que aquele advogado, ex-advogado e advogada, vai querer pagar porra de multa? Não vai. Já na censura e na suspensão, ele sabe que é melhor pagar para não piorar a sua situação. O valor dessa multa, lembre-se que ela pode corresponder ao valor de uma anuidade até o seu décuplo. Olha a pancada. Até 10 vezes. Fique esperto. Artigo 39 lá do Estatuto. Quando eu falo em censura, seria a situação mais leve, mais branda. E lembre-se que, se tiverem circunstâncias atenuantes, essa censura pode nem ser aplicada. Ela pode ser convertida em mera advertência, como se fosse um cagaço, um esporro dado ao advogado. Olha, o que você praticou era para ser uma censura. Mas considerando que você tem atenuantes, nós não vamos lhe aplicar censura. Mas você já fica divertido para não fazer isso de novo. Rafael, onde é que eu vou encontrar essas situações que atenuam? Lá no parágrafo único, né? Perdão, no artigo 40, aliás. Isso é o parágrafo único do Estatuto. Você vai encontrar que quando tiver serviços prestados para a OAB, quando for ficha limpa, é primário, não tem punição anterior, ou até tem, mas já pagou dos registros, já se reabilitou. Quando então tem serviços prestados para a causa pública, a advocacia, quando então tem aquela ideia da própria notoriedade, né, gente? Serviços prestados perante a OAB. Então, tudo isso são circunstâncias. Ou então, errou defendendo a classe. É outra situação. Circunstâncias que atenuam. Então, lembra, a censura pode ser convertida em mera advertência. Suspensão. Ela vai durar de 30 dias até 12 meses. É assim que nós aprendemos. Só que em 3 situações, lá no artigo 37, ele diz que poderia ultrapassar 12 meses. Quais seriam as situações? Primeira ideia delas, a inépcia profissional. Vai ficar suspenso até realizar novas provas de habilitação. Alguns dizem que seria um novo exame de ordem, outros entendem que não. Para sua prova, ele vai colocar suspenso até novas provas de habilitação. Segunda situação, dever valores, não prestar contas. Não prestar contas. Vai ficar suspenso até quando? Até prestar contas para seu cliente. Então pode ultrapassar 12 meses. E agora sim, dever valores para o AB. Não pagou as anuidades. Porém, o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria inconstitucional suspender o advogado inadimplente, porque você está tirando dele o direito de alimentar-se, o direito de conseguir exercer sua profissão, seu trabalho. Rafael, tu acha que isso vai cair na prova? Não, não acho. E se cair, acredito que a banca FGV ela vai ficar muito esperta para não anular a questão. Então ela deve cobrar já o posicionamento do Supremo, determinando que advogado não mais pode ser suspenso se estiver inadimplente. Beleza? Não acredito que vai cair, mas se cair, acredito que ele vai cobrar o posicionamento do Supremo. Porque se cobrar o que está no código, o que está no estatuto, perdão, a questão estará passível de anulação. Tá bom? A não ser que ele diga, aplique exclusivamente o que está no estatuto e não o posicionamento do Supremo. Que ele não vai fazer isso, gente. Então fiquem espertos, tá bom? Nessas 3 situações, poderia ultrapassar 12 meses, repito, inépcia profissional, prestação de contas, dever valores para o AB, mas essa o Supremo entende que não mais poderia ser feito. E a pior das hipóteses é a exclusão. Como é que na hora da prova você vai lembrar disso? Olha o bizuzinho aí, que nos ajuda muito, né? Esse bizuzinho, o Fix Freak. Na hora da prova, bateu o desespero, monte 3 colunas. 3 colunas e faça aí. De um lado, exclusão, do outro lado, suspensão e por último, censura. A exclusão, fix, ou seja, falsa prova, nunca frequentou a faculdade de direito. Conseguiu um diploma e botou para dentro. Vai ser colocado para fora. Óbvio, hipótese de exclusão. E de idoneidade moral, ou seja, foi declarado mediante 2/3 dos membros lá do conselho que você não tem moral. Lembra, gente, qualquer pessoa pode denunciar você alegando que você não tem moral. Qualquer pessoa. Agora, esta pessoa vai ter que mostrar a cara, porque não cabe anonimato. E lembre-se que você vai ter direito de contraditório e ampla defesa para poder reivindicar sua idoneidade. Prática crime infamante, aquele crime de alta reprovação social, o estuprador, o pedófilo, o corrupto, também para fora. E S de 3 suspensões. Praticou 1, 2, na terceira já vai ser aplicada ali para você uma exclusão, tá bom? Lembre-se que você pode se reabilitar para pagar isso dos seus registros, né, e evitar que chegue a esse mal maior, né, que seria ser colocado para fora. Não conseguir encaixar nesses casos, aí você vai colocar o FRIC com cifrão. Envolva valores. Você recebeu valor para aplicação desonesta, você locupletou-se, você fez entendimento diretamente com a outra parte, passando por cima do seu cliente. Tudo isso que envolve valores, hipótese de suspensão.
praticou fraude processual, reteve indevidamente autos, inépcia profissional, suspenso, como eu disse, até novas provas de habilitação. Conduta incompatível, aquela pessoa escandalosa, que vai para o fórum embriagado, embriagada, e for reincidente. Suspensão. Se na prova você não conseguir colocar nem nas hipóteses de exclusão e nem nas de suspensão, todo o restante coloque na conta, né? Na conta da censura. Coloque todo o restante da conta da censura, que isso já vai dar muito certo. Bom, próximo ponto, órgãos da OAB. Esse é um tema também que sempre me perguntam. Rafael, como é que funciona a OAB? Vamos fazer aquela revisão geral, né? Geralzona. Olha aí, órgãos da OAB, lembre-se que se dividem em Conselho Federal, Conselhos Seccionais, Subseção e Caixa de Assistência dos Advogados. Qual deles não tem personalidade jurídica própria? A subseção, tá? Atenção a isso. Muita gente pensa que é a Caixa. Não. Conselho Federal tem personalidade, Conselho Seccional tem personalidade e Caixa de Assistência dos Advogados também tem personalidade jurídica. Lembre-se que o Conselho Federal ele é formado por 3 conselheiros federais, por cada estado, representando a bancada, mas só tem direito a um voto, então a maioria entre eles é que vai decidir o posicionamento daquele estado. O Conselho Seccional pode ter um número máximo de 80 conselheiros, lembre-se disso. Cada estado tem um conselho seccional. Cada estado tem um conselho seccional. A subseção, o que é que você precisa lembrar? Para criar a subseção, tem que ter pelo menos 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. E o detalhe é que a subseção pode ser um município ou pode ser mais de um município. Quando juntar todos eles, tem que ter pelo menos 15 advogados. Rafael, pode ser apenas um pedaço do município? Pode. Pedaços de um único município? Pode também. Desde que tenha em cada pedaço desse pelo menos 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Isso é muito importante. A última vez que caiu esse tema, caiu exatamente subseção. E Caixa de Assistência dos Advogados, como é que funciona? Ora, Caixa de Assistência, cada estado vai ter a sua caixa de assistência, que presta o quê? Assistência, coisas mínimas ou coisas máximas, como desconto no cinema, na pipoca do cinema, no restaurante, terno, aquisição de carro, como também coisas máximas, como plano de previdência, como a ideia ali que envolve previdência, como envolve também plano de saúde, plano odontológico, tudo isso. Número para montar a caixa é o mesmo da subseção, 15 mais 2 zeros. Como é, Rafael? 15 mais 2 zeros. Cuidado, viu, gente? Porque tem que ter mais de 1.500 advogados. Não é 1.500, é mais de 1.500 advogados. São 1.501 advogados. Então, cuidado. Eu fico brincando com isso porque é o mesmo número da subseção mais 2 zeros. Mais de 1.500 advogados. Lembrem-se, gente, Conselho Federal pode, mediante voto de 2/3 de seus membros, intervir nos conselhos seccionais. Mas não pode o Conselho Federal diretamente intervir na subseção ou na Caixa de Assistência, não. Quem pode fazer isso é o Conselho Seccional. Ele é que pode, mediante voto de 2/3 dos seus membros, intervir na subseção ou, mediante voto de 2/3 de seus membros, intervir na Caixa de Assistência dos Advogados. Beleza? Avançando, honorários e a cláusula cota litis, artigo 50 do Código de Ética e Disciplina. Rafael, esse assunto, Rafael, ele já caiu na prova passada, então não vou cobrar de novo não. Lê do engano seu, eles podem exatamente estar fazendo esse o grande IA e ética, então cuidado com o artigo 50. O que é a cláusula cota litis? É a possibilidade do advogado ter participação nos ganhos do cliente. Faz um contrato com ele. Antigamente, os códigos anteriores não traziam essa previsão, que muita gente pensava que era algo antiético. Então, veja, aqui a possibilidade de você firmar um contrato com ele. Olha, eu quero X para entrar com a petição e caso você ganhe, eu quero 30% do que você vai receber. Isso pode? Pode sim. Quais são os detalhes que você tem que entender? O direito que está sendo levado para o judiciário, esse direito pertence ao cliente. Então, não pode o advogado, no final das contas, querer ganhar mais do que o cliente. Aí não dá. Como assim, Rafael? Ora, estabeleceu cota litis. Pode empatar? Pode. Mas suponha que, além desses valores principais, ainda tem honorários de sucumbência. O honorário de sucumbência pertence a quem? Ao advogado. Quando aplicou o honorário de sucumbência, o advogado acabou ganhando mais do que o cliente. Isso aqui não pode. Então, no máximo que pode empatar. Nesse meu exemplo, o advogado vai ter que abrir mão de um pedaço em favor do cliente. O que não pode é ele querer ganhar, junto com o honorário de sucumbência, mais do que o próprio cliente. Isso é que está previsto lá no artigo 50 do Código de Ética. E para a gente poder fechar o último ponto, óbvio que não poderia ficar fora
desse exame de ordem é a ideia que envolve a publicidade profissional, está entre os artigos 39 e 47 do Código de Ética e Disciplina. Lembra, gente, a publicidade pode existir? Pode. Agora, ela pode ser utilizada para captar clientela? Não. Mercantilização? Não. A publicidade ela tem que ter discrição e sobriedade. E algumas coisinhas a gente até trabalhou aí ao longo da nossa isolada, ao longo do nosso curso. Por exemplo, eu posso colocar propaganda no jornal diário, o jornal de domingo lá, o diário de domingo, o jornal do domingo, enfim, aquele jornal impresso que você vai lá na banca de revista e compra, posso colocar lá? Pode, desde que tenha descrição e sobriedade. Agora eu posso colocar na rádio propaganda? Não. Televisão? Não. Cinema? Não. Eu posso participar com habitualidade, tá toda semana lá respondendo perguntas sobre questões de advocacia? Não, não pode. Posso adesivar meu carro? Não. Posso colocar em espaços públicos como elevadores? Não. Em muros? Posso? Não. A não ser que venha a ser uma fachada do seu escritório, com descrição, com sobriedade, até um painel luminoso seria possível, se for para a identificação do seu escritório. Mas no meio da rua, outdoors, por exemplo, também não pode. Cuidado com isso. Nos cartões, eu posso colocar QR Code? Posso. Posso colocar endereço? Posso. Posso colocar horário de atendimento? Posso. Posso colocar os idiomas que atendo? Posso. Posso colocar fotografias? Posso. Do escritório. O que não pode é fotografias pessoais, né? Rafael Novaes, advogados. Isso aqui não pode, tá, gente? Fotografia pessoal e de terceiros. Posso colocar cargos públicos que ocupo, já ocupei? Não. A não ser de professor universitário. Isso aí você pode colocar. As especializações que você atende, idiomas, suas qualificações, se você é especialista, se você é doutor, se você é pós-doutor, isso aí pode sim. Muito importante esse tema de publicidade, porque nós tivemos um provimento recentemente. Rafael, mas provimento não cai na primeira fase da OAB. Eu sei que não cai, mas o assunto está muito fresquinho, então pode ser que eles coloquem dentro do que está aqui, exatamente, tem que ser dentro disso aqui, dentro do artigo 39 ao artigo 47 do Código de Ética e Disciplina. Se eu pudesse dar um conselho a vocês, eu li esses artigos aqui novamente, 39 ao 47 do Código de Ética. Beleza? Boa prova. Pensa em Deus, refugia-te em Deus, espera por Deus e confia em Deus. Porquanto ainda, mesmo quando tinha que supõe as ações, em meio de tribulações incontáveis, Deus está conosco e com Deus venceremos. Tá aí minha palavra final para vocês. E aqui, repito mais uma vez o meu Instagram, o @professor Novaes, para quem quiser acompanhar um pouco mais aí do meu trabalho e também ter mais dicas, tanto de ética como também de direito tributário. No mais, meus queridos, uma ótima, estupenda prova para vocês. Eu estou muito confiante que essa prova vai vir justa e que esse será o último exame de ordem que você vai fazer. Que a partir do próximo ano, em 2022, você já vai iniciar com o pé direito a sua atividade profissional. Muito obrigado pelo carinho que recebo, as mensagens, as muitas mensagens que recebo lá no meu Instagram. Muita gente manda aí o nome e o nome da cidade também, né? Pode mandar para mim, quem sabe no próximo aulão aí eu não cite aqui o teu nome e o nome da tua cidade. Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Um beijo na mulherada, um abraço na macharada e aí, ética!